Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver o how, diferentes maneiras de usar o how. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? No vídeo de hoje nós vamos ver o how, diferentes maneiras de usar o how. Nós vimos o how no vídeo sobre as palavras interrogativa, WH words, mas aqui nós vamos ver somente o how, diferentes maneiras de usar o how. O how é uma palavra bastante usada em inglês. Aqui no vídeo nós vamos vê-lo como um pronome interrogativo nas perguntas. O how pode ser traduzido como how are you, como você vai. Mas ele, quando está associado a uma outra palavra, como você vai ver, ele vai ter o seu significado diferente, modificado. Uma importante dica aqui é tentar entender o todo, é tentar compreender aonde usar e como usar aquela expressão. O how mais aquela palavra é usado dessa maneira. O importante é estudá-lo, é estudar o how dentro de um contexto, em frases, que vai ser mais fácil para você entendê-lo e vai ser mais fácil para você usá-los dentro de um contexto. Primeiro nós vamos ver o how em how much and how many. Aqui no canal nós também temos um vídeo sobre how much e how many, mas aqui a gente vai dar uma passada sobre o how much e o how many. O how much pode ser usado para se perguntar o preço de alguma coisa. A estrutura é how much, o verbo to be, e a coisa que você quer saber o preço. How much is this pen? Quanto é essa caneta? How much is this? Quanto é isso? Ou então, o how much pode ser usado para se perguntar o preço, mas o how much também pode ser usado com palavras incontáveis, como por exemplo, how much free time do you have this week? Quanto tempo livre você tem essa semana? Já o how many é usado para palavras contáveis. Seria o nosso quantos ou quantas. How many cups of coffee do you usually drink every day? Quantas xícaras de café você geralmente toma todos os dias? Então, o how many, ele é o nosso quantos ou quantas e o how much é o nosso quanto e quanta. Agora vamos ver o how often. O how often é com qual frequência. Que frequência alguma coisa acontece. How often do you go to the gym? Com qual frequência você vai à academia? By the way, uma curiosidade, essa palavra often pode ser pronunciada de duas maneiras. Often, sem a pronunciazinha do Tzinho, e often, com a pronúncia do Tzinho. Agora o how big. Qual o tamanho? How big is your apartment? Qual o tamanho do seu apartamento? Agora vamos ver o how long. O how long pode estar se referindo a qual extensão, how long is the Amazon River, qual é a extensão do rio Amazonas, mas também o how long pode estar falando do tempo, quanto tempo. How long did you work there? Quanto tempo você trabalhou lá? Então, o how long pode, dependendo do contexto, pode ter esses dois significados. O how long de extensão e o how long de quanto tempo. Agora, how old? O how old é qual idade? How old is she? Quantos anos ela tem? Você vê que eu traduzi quantos anos ela tem, mas how old is she? Em inglês, nós usamos o verbo to be para falar sobre idade, não o verbo ter, como em português, ok? Agora, how tall? How tall é qual altura? How tall is your daughter? Qual é a altura da sua filha? Geralmente, o how tall é sobre altura de pessoas. O how high é sobre alturas de coisas ou objetos. How high is that building? Qual é a altura daquele edifício? Então, o how tall é qual é a altura de uma pessoa. How high é qual é a altura de alguma coisa ou de algum objeto. Bom, gente, então vamos falar do how fast. O how fast é qual velocidade, a que velocidade. How fast can you run? A que velocidade você consegue correr? E o how deep, qual a profundidade? How deep is this pool?
Qual é a profundidade dessa piscina? How deep is your love? Super famosa em várias músicas, não? E o how come? O how come pode ser usado no sentido de como assim? How come he's not coming? Como assim ele não vem? E nós temos o how about. O how about, ele tem o sentido de que tal? O how about pode ser usado para sugerirmos alguma coisa ou para convidarmos alguém a fazer alguma coisa, como por exemplo, how about going to the movies? Que tal ir ao cinema? How about some wine? Que tal um pouquinho de vinho? Então, gente, vocês viram que o how tem vários sentidos dependendo da palavrinha que ele é associado. Por isso, é importante estudar a estrutura, a frase como um todo, entender como usar aquela estrutura, aonde usar aquela estrutura. Por isso que é importante estudar a frase como um todo, estudar a estrutura como um todo e não só tentar traduzir palavrinhas por palavrinhas, porque às vezes assim fica mais difícil e perde o sentido. Agora, se você tentar o conjunto, o how, mais a palavrinha, a entender aonde, como aquele conjunto é usado, é melhor do que estudar, tentar palavrinhas por palavrinhas e trazer para o português a estrutura, trazer para a nossa língua a estrutura, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.